Oi, tudo bem com vocês? Vamos falar os principais pontos e tudo que você precisa saber sobre o consumo de proteína se seu objetivo é hipertrofia, tá? Vamos falar de quantidade, fracionamento, qualidade do consumo proteico, melhores horários para consumir e se faz diferença a fonte, né, da proteína, então uma proteína animal, uma proteína vegetal. Tá? Primeiro de tudo, a gente tem que falar então do total de proteína no dia. Tá? Para o objetivo de hipertrofia, a maioria das referências gira em torno de 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso da pessoa. Tá? Então a gente vai calcular esse é o peso vezes 1,6, isso é o total em gramas de proteína que você precisa consumir. Muita gente exagera aqui no consumo proteico, usa quantidades muito maiores. Não é incomum a gente ver gente que quer hipertrofia suplementando tanto, comendo tanto ovo, comendo tanta proteína em todas as refeições, que passa fácil dos 3 gramas. Isso não é necessário, né? Então tá desperdiçando aí um consumo proteico que não vai ser usado para síntese, né? Vai ser usado como fonte energética, tá? Então o carboidrato faria a mesma função. O problema disso é que isso encarece a dieta, tá? Então pode ficar aí com essa média de 1,6, às vezes a gente passa um pouco pelo próprio consumo que a gente tem em cada refeição, tudo bem, né? Mas não precisa exagerar aí na proteína para ter mais resultado, porque não é assim que acontece. O segundo ponto é fracionamento, né? Então você calculou seu total proteico, o ideal é dividir ele bem distribuído ao longo do dia, tá? Não adianta nada não comer nada de proteína de manhã, comer um monte no almoço, não comer nada à tarde, comer um pouco à noite e chega, né? O ideal é que ele seja bem equilibrado, tá? Então pegar esse total aí no dia, dividir em pelo menos 4 refeições, né? Algumas referências falam de 4 em 4 horas, né? Com pulso aí de 4 em 4 horas de consumo proteico, tá? Então é legal calcular quantas refeições você faz no dia, o horário que acorda, o horário que dorme, pra gente conseguir distribuir bem esse total de proteína, tá? O terceiro ponto, além de fracionamento, né, tem os horários, os melhores horários que a gente tem para consumir. Sempre as pessoas pensam pós-treino, né? Então é um horário super valorizado aí, né? A gente teve uma tendência aí de falar de janela de oportunidade, né? Foi uma coisa que veio da nutrição esportiva antiga até, da questão dos fisiculturistas, de quem treina há bastante tempo, né? Já foi derrubada essa ideia, né? Não significa que a gente não tem uma janela, né? Mas alguns pesquisadores até falam que não é mais uma janela, é uma porta de garagem, é muito grande esse período aí pós-treino que a gente tem de oportunidade para ter mais síntese proteica, tá? Então até o dia seguinte, né, 24 horas seguintes do treino, a gente ainda tá sintetizando mais proteína, então a gente precisa favorecer o consumo proteico em todos esses horários, tá? Então a gente não fala mais de pós-treino como uma refeição mais importante, é muito mais importante esses 2 pontos iniciais que eu falei, total proteico e fracionamento ao longo do dia, tá? Mas é legal sim uma dessas refeições, né, que a gente fracionou aí ser próximo ao horário do treino, pode ser tanto antes quanto depois, né? Então eu sempre tento planejar aí com meus pacientes que o treino fique entre 2 refeições, tá? Então se eu treino de manhã, eu vou fazer um café da manhã que vai ter proteína, eu tenho um almoço talvez já, se for a próxima refeição, que também vai ter proteína, né? Ou um lanche da manhã que vai ter proteína, dependendo de quanto tempo aí a gente tem de intervalo entre essas refeições, né? Se for um almoço às 8, um café da manhã às 8 e um almoço meio-dia, né, e o treino aí no meio, né, tá com aquelas 4 em 4 horas que a gente conversou, beleza, dá pra seguir desse jeito. Mesma coisa à tarde, né, vou treinar no final da tarde, então almocei meio-dia, vou treinar às 5, tá muito longe, né? Então coloca uma refeição proteica aí que tenha proteína, um lanche, né? Umas 4 horas, né? Vou treinar e o jantar vai ficar como uma refeição pós-treino que também tem proteína. Então sempre colocar o treino entre 2 horários, entre 2 refeições que vão ter proteína por causa desse planejamento de fracionamento que eu fiz, né? Falando do ponto anterior, tá? Também é um horário chave consumir proteína antes de dormir. Tem bastante trabalho que mostra, né, que esse horário, como a gente vai seguir depois um período de jejum muito longo, que é o período que a gente está dormindo, se a gente coloca uma boa quantidade de proteína e uma proteína de lenta absorção, então pode ser uma refeição ou se for suplemento, uma caseína, né, e não um whey, que o whey é rápida, né? Isso é interessante porque aí a gente diminui, né, em vez de ficar um período que vai estar degradando proteína, né, que seria o jejum noturno, a gente atrasa isso, a gente tem um período de síntese até e
consegue evitar aí um período de degradação proteica, tá? Então é bem interessante também considerar colocar proteína mais à noite. Tá? Pensando em hipertrofia, tem gente que tem que estudar isso por conta da tolerância aí de digestão, né? Tem gente que evita a noite por conta de digestão. Aí a gente pensa no tipo de proteína que dá para colocar. E o último é a qualidade da proteína, né? Então, assim, todos esses horários para esse fracionamento é legal serem proteínas ricas nos aminoácidos essenciais, tá? Algumas proteínas, como as proteínas vegetais, elas têm menos de alguns aminoácidos essenciais específicos, têm menos leucina. Então elas vão ter um poder aí de ativar a síntese proteica um pouco menor. Então, se uma dessas refeições você for considerar proteína vegetal, né, ou todas elas, a diferença é que a gente tem que considerar uma quantidade um pouco maior ainda de proteína, né? Então, se for pensando em 20 e poucas gramas de proteína animal, ela já tem essa capacidade de ativar a síntese proteica máxima. Para a maioria das pessoas, dependendo do peso da pessoa, certo? Agora, se a gente está falando de uma proteína vegetal, a gente chega a precisar de 40 gramas. Não significa, então, que comer proteína vegetal não vai dar o mesmo resultado. A única questão aí é que a gente tem que acertar a quantidade, acertar a porção, dependendo da proteína escolhida. É importante falar também esse mito aí, né, que a gente também escuta muito, que a gente não absorve mais que 20 gramas de proteína. As pessoas tendem a bater na tecla absorve. Na verdade, não é absorção, né? A absorção tem a ver com o intestino, a gente vai estar absorvendo o que a gente está consumindo, tá? O que a gente não faz é quando a gente entra com uma quantidade muito grande de proteína, 40, já vi gente consumindo mais de 60, 80 gramas de proteína em uma refeição, né? A gente com muito menos, com 20 e poucas, 30 no máximo, a gente já atinge síntese proteica máxima. Então os outros 30 gramas excedente, ele não vai atingir essa síntese, então você não vai fazer outro pico de síntese, você está desperdiçando isso, porque já chegou no máximo. Talvez seria mais interessante colocar 30 nessa refeição, em vez de 60, por exemplo, ativar a síntese e numa próxima refeição colocar essas 30 que você tinha colocado nesse horário. Então você tem mais picos de síntese proteica máxima ao longo do dia, em vez de ter poucos picos máximos, né? Que é o que acontece aí para quem come só proteína no almoço e no jantar, por exemplo, né? Comer 200 gramas, aí 180 gramas de carne no almoço e de novo no jantar, que é um bifão grande aí, não é tão incomum a gente ver, e não comer proteína no restante do dia, né? Então, fracionamento, né? Quando a gente fraciona e usa essa dose de 1,6 gramas por quilograma de peso, se a gente já tá falando de doses pequenas, né? Nesse fracionamento, nunca vai ter mais de 60 gramas aí no horário. E pensar na qualidade da proteína, se for uma proteína vegetal, uma proteína mais pobre em alguns aminoácidos, uma dose um pouquinho maior nesse horário. Certo? Espero ter esclarecido as principais dúvidas com esse vídeo, né? Ficou dúvida sobre consumo proteico e hipertrofia? Comenta, me envia no direct que eu tento responder para vocês. Beijão, tchau, tchau!